seja bem-vindo a mais um tutorial do Calcularte. No vídeo anterior, nós ensinamos a calcular o preço de venda de um ovo de Páscoa de pistache manualmente. Ensinamos as fórmulas, o que considerar no cálculo e como chegar no preço de venda para ter o retorno financeiro esperado. Mas como comentamos no outro vídeo, fazer todas essas contas leva tempo e se tem uma coisa que a confeiteira não tenha tempo a perder. Por isso, nada melhor do que usar uma ferramenta de precificação automática para chegar no preço de venda corretamente com mais segurança e agilidade. Antes de mais nada, peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e, ao final do vídeo, se ele tiver te ajudado, deixe seu like, assim você ajuda nosso conteúdo a chegar para mais confeiteiras. Na precificação vamos considerar os materiais, a mão de obra, despesas, custos com meio de venda, lucro e impostos. Se você começou a usar o Calcularte agora, primeiramente vá até as configurações, aba funcionários para informar o seu salário pretendido e a sua carga horária. Essa informação será usada no cálculo da mão de obra dos seus produtos. Ainda em configurações, aba finanças, informe a média das suas despesas. Faça um levantamento das despesas mensais, como água, internet, gás, utensílios, etc., como explicamos no vídeo anterior. Depois, é só inserir esse valor no campo média de despesas. Assim, ele vai diluir essas despesas na sua peça. Lembrando que esse campo vai ser usado somente no início, pois você vai sempre inserindo suas despesas lá no financeiro, onde tem o seu fluxo de caixa. Ao final do mês, você vai fechá-lo e a partir daí, o Calcularte vai sempre calcular a média dos meses fechados para chegar nas suas despesas e rateá-las nas peças. No menu Meios de Venda, você vai cadastrar seu canal de venda, que é por onde você vende, como por exemplo, site próprio, outras plataformas, etc. Depois, você vai informar os meios de pagamento que você aceita, como Pix e cartão. Na sequência, é só combinar na aba Meio de Venda o canal de venda com os meios de pagamento que são aceitos. Prontinho, você já tem o seu meio de venda cadastrado e ele já vai aparecer nos seus produtos. Dessa forma, as taxas e comissões cobradas pelo meio de venda já serão computadas no seu preço. Essas informações são a base para precificar todos os seus produtos. O próximo passo é pegar a receita, com os materiais e quantidades usadas, além do tempo de preparo e o rendimento. Você também precisará saber quanto paga por esses materiais. Nesse exemplo vamos precificar um ovo de Páscoa de chocolate branco com a casca recheada com brigadeiro de pistache. Nesse produto, vamos usar 2 cascas. Com essas informações em mãos, vamos começar a cadastrar os materiais, aqui no estoque. Aqui eu já cadastrei alguns dos materiais que vamos usar, para o vídeo não ficar muito longo. Eu deixei o material para cadastrarmos juntos. Lembrando que aqui é só o cadastro do material para que o sistema saiba quanto ele custa e qual a unidade de medida que você vai usar, para que ele possa precificar seu produto. Aqui você ainda não precisa ter esse material disponível no seu estoque. Isso é uma outra etapa. Então vamos lá. Um dos materiais que eu vou usar é o óleo de coco. Então eu clico em Novo Material. Coloco o nome do óleo de coco. Vou marcar que ele é usado em receita. Você precisa habilitar aqui para que o material possa aparecer lá na seção de receitas para você usar na sua receita. Ao habilitar essa opção, ele vai te mostrar essa tabela de conversão para você poder dizer se você vai usar esse material também em medidas de receita, que são xícaras, colheres, etc. Essa é uma tabela de referência para conversão, com vários materiais pré-cadastrados e serve para que o sistema consiga saber a equivalência desse ingrediente que você compra em peso ou volume em medidas culinárias. Se você for trabalhar com medidas culinárias, precisa deixar marcado sim nesse campo, pois o sistema precisará dessa tabela de conversão. Aqui não tem o óleo de coco, então eu vou cadastrar para vocês verem como funciona. Bom, então eu vou cadastrar um novo material de referência aqui, o óleo de coco. Você vai precisar saber a correspondência desse material em uma dessas medidas culinárias, para informar aqui na tabela. Se você não souber essa informação, você tem 2 opções. A primeira é pesquisar na internet. A outra opção seria você mesmo medir ou pesar na sua casa. Escolha uma medida culinária, por exemplo, uma colher de sopa. Agora vou procurar na internet quanto pesa uma colher de sopa de óleo de coco. Aqui já achei essa informação, então agora vou preencher aqui na tabela, onde tem uma colher de sopa, eu coloco a quantidade de gramas de óleo de coco correspondente. Você não precisa preencher todos os campos aqui da tabela. Depois de preencher uma dessas medidas, é só clicar nesse baldinho, que ele vai calcular para as outras medidas e preenche automaticamente. Bom, feito isso, você já tem essa tabela de conversão preenchida do seu material, que você vai fazer só uma vez. Agora vamos informar o fornecedor, como ele vende esse produto e por qual valor. Aqui, muita atenção. A unidade de medida que você selecionar para esse material é a que você vai usar depois na receita. Na minha receita eu uso o óleo de coco em gramas, pois sempre trabalho pesando os ingredientes. Só que quando compro esse material, ele vem com a quantidade em mililitro. Então eu vou fazer o seguinte, já vou converter esse material de mililitro para grama, assim eu consigo usar na receita direto em grama. Para fazer isso eu faço da mesma forma, medindo em casa ou procurando na internet.
Fazendo uma busca, eu consigo ver aqui que 200 ml de óleo de coco equivale a 185 gramas. Então eu já vou cadastrar que ele é vendido dessa forma, com o preço que o fornecedor cobra. Vou deixar anotado aqui para que eu lembre que eu fiz a conversão, caso precise saber no futuro, 200 ml é igual a 185 gramas. Aqui no valor de repasse ao cliente você vai selecionar se quer adotar o menor preço, o maior ou o preço médio. Isso vai ser útil quando você tiver vários fornecedores cadastrados. Como aqui eu só tenho um, eu posso selecionar qualquer uma das opções. Então, eu cliquei em adotar maior preço, ele já vai preencher aqui para mim. É desse campo que ele vai pegar o preço do material para calcular o preço de venda da sua peça. Então, é muito importante você ficar de olho aqui nesse campo, sempre que você for editar um preço ou incluir um novo fornecedor. Aí você sempre vem aqui e seleciona a opção que você quer ou digita o valor que quer trabalhar para o sistema atualizar. Esse campo não é atualizado automaticamente, porque ele é uma decisão estratégica de cada um, de qual preço quer usar na precificação. Eu salvei esse material, então ele já está aqui, custa 9 centavos por grama. Eu não tenho nada em estoque, porque não inclui uma compra, não movimentei estoque, só fiz o cadastro do material. E assim, você vai fazer para todos os materiais que você vai usar. Aqui em materiais você também pode cadastrar a embalagem individual do seu produto. Aqui já coloquei a embalagem do meu ovo. Nessa aba, Embalagens, você só vai cadastrar as embalagens que são usadas para o transporte, como caixa de papelão, sacola, etc. As embalagens que são do seu produto, que obrigatoriamente vão acompanhar o produto, você coloca como material. Vou deixar um link onde a gente explica bonitinho a diferença desses tipos de embalagem individual e embalagem de transporte. Como eu já tenho tudo cadastrado, vou para o cadastro da receita. Clique em Receitas, depois aqui no Mais para adicionar nova receita. Eu vou cadastrar a pasta de pistache, que é uma receita que depois vou usar no preparo do brigadeiro. Vou cadastrar as receitas separadas, pasta de pistache, brigadeiro de pistache e a casca do ovo, porque assim eu tenho mais flexibilidade para montar o meu produto final. Por exemplo, essa mesma pasta pode ser que eu use de outra forma, então eu já tenho a receita dela para depois incorporar em outra que eu queira. Cadastrando assim, as receitas separadas, eu consigo fazer várias combinações do produto final. Por exemplo, posso usar a receita da casca de ovo para rechear com outro sabor, aí é só combinar a casca com a receita de outro recheio. Aqui no tempo de preparo, você vai colocar somente o tempo que você fica mesmo com a mão na massa. Não precisa contar tempo de geladeira, forno, etc., porque esse tempo de preparo vai ser usado para a sua mão de obra. Enquanto o produto está assando, por exemplo, você já está fazendo outra coisa, então não precisa contar esse tempo de forno. Então, aqui nessa minha receita, eu coloquei que eu vou levar 15 minutos para fazer e que ela vai render 60 gramas. Essas informações você já tem que ter da sua receita e vai precisar preencher aqui para que o Calcularte consiga depois precificar o produto final. Agora eu vou selecionar os materiais, que eu já pré-cadastrei na seção de estoque e vou colocando a quantidade usada na receita. Você pode colocar informações importantes aqui nas observações e preencher o modo de preparo. Agora vou cadastrar uma nova receita, clico no mais e crio o brigadeiro de pistache. Coloco o tempo de preparo e o rendimento. Você pode colocar o rendimento do jeito que fica melhor para você usar, pode ser em gramas ou em quantas unidades rende, depende de como você usa no seu produto final. Aqui eu vou colocar que esse brigadeiro rende 5 unidades, porque eu sei que com essa receita eu recheio 5 cascas de ovo de 250 gramas. Se preferir, você pode colocar o peso que a receita rende e depois usar no produto a quantidade em gramas do brigadeiro. Coloco os ingredientes da receita. E aqui tem uma coisa interessante. Nessa receita eu uso a pasta de pistache, uma receita inteira. Então eu vou incorporar essa receita no brigadeiro, assim eu não preciso digitar os ingredientes novamente. Observe que aqui no tempo de preparo da receita do brigadeiro eu coloquei os 20 minutos e ele mantém esse valor, mesmo que eu incorpore outra receita. Então eu vou manualmente adicionar o tempo da receita da pasta de pistache que vou usar no brigadeiro. Eram 15 minutos, então vou deixar a receita com 35 minutos de preparo. Eu já deixei cadastrada a receita da casca, que rende uma casca. Agora que já tenho as receitas no sistema, posso criar a minha peça final, que é o ovo. Na seção Peças a gente vai cadastrar o nosso ovo. Esse ovo terá 2 cascas recheadas. Como esse produto vem de receita, você vai marcar sim aqui. Ele vai abrir essa janela para você adicionar as receitas. Então, vem no Mais. Selecione a receita. Primeiro, eu vou colocar a casca do ovo e vou informar quanto dessa receita vou usar nesse produto. Você pode clicar nesse ícone do garfo e faca para dividir essa receita ou digitar direto a quantidade da receita que você vai usar. Se eu clicar no garfo e faca ele mostra quanto rende a receita e em quantas partes eu quero dividir. Como essa receita rende uma casca, eu vou fechar essa janela e vou digitar aqui que vou usar 2 dessa receita, pois vou usar 2 cascas. Clico de novo no Mais para colocar a receita do recheio. Aqui eu sei que o recheio rende 5 unidades, e eu vou colocar que uso 2, que é para rechear as 2 cascas de ovo.
Depois que eu selecionei as minhas receitas, eu vou vir aqui nesse reloginho, que ele vai calcular o tempo de produção da sua peça baseada nas receitas. Então, aqui nesse campo, horas de produção que eu deixei em branco. Ao clicar no reloginho, ele já viu quanto tempo eu vou levar para fazer as 2 cascas de ovo e o recheio, baseado naquele tempo de preparo das receitas e enquanto eu vou usar das receitas. Mas aí, você vai ter o tempo de finalização do produto, decorar, embalar, etc. Então, aqui, manualmente, você pode adicionar um tempo extra para essa finalização individual da sua peça. Ou se preferir, você pode digitar diretamente aqui o tempo de produção. E aqui, você vai colocar o lucro, que é o que fica para reinvestir na sua empresa. Eu vou colocar 30%. Se você deixar em branco, ele vai usar o lucro padrão, que você define lá nas configurações. Aqui você pode selecionar a foto do seu produto e depois eu salvo. Aqui eu já tenho o meu produto cadastrado. Se você clicar nessa setinha, ele vai te mostrar as receitas de origem, o tempo das receitas, o rendimento total e quanto da receita que você está usando nessa peça. É muito bacana, né, gente? Aqui, nos materiais é a parte mais legal que tem, porque ele vai pegar os materiais das receitas já fracionados na quantidade para esse ovo, somente a quantidade dos ingredientes do brigadeiro para essas 2 cascas e assim por diante. Olha só, ele já calculou, proporcionalmente, a quantidade para um ovo de Páscoa e quanto custa esse material para um ovo. Viu só? É muito fácil, porque se você fosse fazer isso aqui na mão ia dar um trabalhão. Aqui já coloco a embalagem individual, que vai acompanhar esse ovo. Também poderia colocar algum material extra, que fosse usar na finalização desse produto. Aqui embaixo tem os meios de venda com as taxas cobradas, que ele já vai considerar na precificação. Então nessa seção, valores finais da peça, ele já discrimina todos aqueles custos que compõem o nosso preço. Ele exibe o custo do material, da mão de obra, as despesas rateadas. E aqui embaixo ele coloca cada canal de venda com suas respectivas taxas e o lucro. Aqui a gente consegue ver o preço final sugerido, que é o preço mínimo para cobrir os custos desse produto. Por exemplo, nesse meio de venda que tem uma taxa de 10%, ele exibe aqui quanto isso corresponde em reais e já considera no seu preço. O mesmo é feito com o lucro. Aqui, despesas variáveis, está tudo zerado porque eu não tenho nada cadastrado. Essas despesas variáveis aqui no Calculart são sempre despesas expressas em percentual, que é aplicado em cima de seu faturamento. Isso é comum no caso de impostos em empresas de categorias superiores ao MEI. Caso seja o seu caso, você vai colocar lá em Configurações, aba Impostos, qual o percentual de imposto que você recolhe. E vai aparecer aqui, como despesa variável, o valor em reais que corresponde a esse percentual, que também será considerado no seu preço. O sistema sempre vai sugerir como preço de venda o que ficou mais alto dos seus meios de venda. Aqui no campo Meu Preço você pode fixar esse preço que ele sugeriu ou digitar outro valor que desejar. Mas lembre sempre que esse preço sugerido é o mínimo para cobrir os custos, ok? Se você definir um valor menor, poderá ter prejuízo. Clicando nessa setinha aqui embaixo, ele mostra a composição do preço, para você analisar o que está pesando mais. Sempre recomendamos que depois de calcular o seu preço você faça uma pesquisa de mercado, para ver se o seu preço está competitivo. Se for necessário, você pode ajustar o seu preço, aumentando o lucro ou diminuindo, por exemplo. Por fim, quero mostrar para vocês a versatilidade para você cadastrar os seus produtos a partir da receita. Nesse ovo, usamos a casca branca e o brigadeiro de pistache. Mas digamos que tenho outro produto, que vai ser com recheio de brigadeiro de chocolate. Aí é só cadastrar outra peça, com a mesma casca, mas selecionando o recheio de brigadeiro. Você também pode selecionar quantidades diferentes que vai usar das receitas. Dessa forma, você pode ter vários produtos finais, com apresentações diferentes, usando as mesmas receitas. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente. Aproveita para deixar um like nesse vídeo e compartilhar com seus amigos para fazer essa informação circular. Assim, cada vez mais pessoas vão cobrar o preço correto, tornando a concorrência mais justa e o trabalho artesanal mais valorizado. Até a próxima!